Blue Cave tá logo aqui na frente. É 1,5 m só pra você passar. E tem uma comida típica aqui da Croácia que chama peca. Parece que eles fazem numas... colocam brasa, fogo, é uma delícia. E parece que uma mulher, não sei se ela é dona ou se ela trabalha lá, ela é brasileira e ela fala português. Então vamos lá conversar com a croata em português, vai ser engraçado, eu acho. Bom dia, Croacinha! Hoje não tem sol na Croacinha, tem chuva, tempo nublado e frio, mas o que eu quero mostrar pra vocês é o cúmulo da preguiça. Olha esse barco da frente. Deixa eu dar um zoom pra vocês entenderem a situação. Os caras ficaram preguiça de colocar os cabos lá na frente pra amarrar na boia e amarrar o próprio cabo da boia no barco. Eles acham que isso aí é um botinho? O que você acha disso? Posso filmar sua cara de sono? Posso, né? Porque eu vou filmar. Tá? Eu vou filmar. Acordei agora. O que você acha? Eu achei inacreditável que o barco fica fazendo assim pra lá e pra cá. Porque assim, muita gente não entende, né? Você precisa colocar um cabo de cada lado. Daí você faz assim. E daí o barco fica super seguro e estável. Só que quando você coloca só de um lado, daquele jeito, muita coisa pode dar errado. A primeira é o cabo que tá ali, que mora na água, se romper e o barco ir embora. Segundo, o barco fica dançando de um lado pro outro. Tira o sono das pessoas que estão bem atrás do barco que faz isso, né? Cadê? Agora eu vou pegar isso aqui. Atenção, embarcação na frente da Joy, por favor, colocar os cabos de uma forma correta, para que a gente possa dormir direito. Obrigada de nada. Melhor, a gente já passou a noite mais ou menos, é claro, ou melhor, eu, né? Porque a Patrícia, por alguma razão, agora ela dorme que nem uma pedra. Vai entender. Desculpa. Crianças. Matei meus morangos, eu acho. Esqueci eles na chuva. Tava cheio até em cima de água. Ai, eu tô tentando tirar a água, mas acho que já era. Coitados. Ai, que delícia. Muita água. O que eu faço, Grum? Tirar a água. Não, eu já tirei, mas agora eles vão morrer porque molhou todas as plantas deles. Não posso fazer Seca isso. tudo então com papel. Será que eu tiro as mudinhas daqui e coloco em outro? Não, vamos secar com papel, leva lá pra dentro. Ela tá encharcada de água, ó. Não para de sair. Ai, que raiva de mim mesmo, que burra. Mas eu achei que eu tinha guardado ontem, a hora que a gente foi dormir. Você acha que vai sobreviver? Se tivesse um solzão agora, talvez ajudava, mas não sei. Eu acho que ele não vai. E aí, você vai treinar ou você vai ficar no celular? Olha ela, treinadora. Treinadina. Muitos pesos, olha lá. 1 quilo. Uhul! Depois do resgate dos morangos, é hora do treino matinal. Uhul! Lembra essa ilha? Maiorca. Acho que são essas pedras aí. Por
do mar também, né? Parecido. É bem bonito. Gostei. Chegamos em Comisa, o outro lado da ilha de Vis. Tem quase ninguém aqui, ó, bem vazia a ancoragem. Bom dia! Que hoje o sol já nasceu na Croacinha. Olha que lindo esse lugar que a gente passou a noite. Tem uma igrejinha ali no fundo. Olha que legal esse barco aqui na frente. Tem um mega telão. Estava assistindo o filme ontem à noite. E eu já coloquei meus moranguinhos aqui para pegar sol. O plano de hoje é ir até aquela ilha ali na frente, que tem um lugar que chama Gruta Azul. Enquanto isso, Duda está fazendo café lá dentro. Tá nada. Tá lá disfarçando de arrumar a toalha. Deixar aqui um pouco. Tá meio úmida, sabe? Eu já acordo de óculos escuros aqui na Joy. Hoje o dia está lindo aqui. Nós resolvemos ir conhecer a Blue Cave, que é uma caverna azul que tem na ilha da frente. Deu opção de ir com o barco lá, mas nós fizemos uma bisbilhotada com o nosso binóculo. Tava assim, ó, cheio. Então nós decidimos vir até a cidade com os nossos amigos Ocolo, para variar, o botinho deles, né? E a gente vai pegar um barco que é bem rápido e vai pra lá e te leva na hora e você entra. Se não me engano, hoje estava o prazo de 2 horas você esperando no barco lá numa poita para poder entrar na caverna. Na caverna só pode entrar com os locais no botinho deles, então não ia adiantar de nada a gente ir com o nosso barco, com o nosso botinho lá. Então a gente achou mais seguro e mais rápido o negócio. Deixar a Joy ancorada ali atrás. E a gente vai aproveitar o dia hoje. Nós estamos amarrando aqui o botinho na garagem. Fica bem na cidade, bem dentro da cidade. São todos botinhos, barquinhos locais, ó. Pescadores, dos moradores. Mas olha esse lugar, que coisa mais linda. Eu não sei se eu já falei no vídeo aqui, mas a ilha de Comisa foi escolhida para ser o local de gravações daquele filme Mamma Mia 2, sabe? Tem o Mamma Mia 1 que foi gravado na Grécia e o 2 foi gravado exatamente aqui nessa cidade, nessa ilha. E tem uma praia ali do outro lado que chama Mamma Mia. Se der tempo a gente vai lá hoje para aproveitar. Nossa amiga Ana providenciou um tour aqui só pra gente, ó. Muito bem, Ana. Tem ninguém no barquinho, só nós. O barquinho, né? Um botão. É bem rápido. Não precisei dos coletinhos salva-vidas, graças a Deus. Veio bem rápido. Olhou todo o meu óculos. E em menos de 15 minutos chegamos em Bisovo para conhecer a Caverna Azul. Tá uma fila gigantesca para entrar no barquinho. Mas eu não sei o que a nossa amiga Ana fez. Olá. A gente já tá dentro do barco. 2 minutos. Aí o esquema é, a hora que chega na caverna, todo mundo se abaixa para passar por baixo, porque ela só tem 1,5 metro de comprimento.
Blue Cave tá logo aqui na frente. É 1,5 metro só pra você passar. Abaixa a cabeça, tá? Até parece que tem umas luzes de LED azul acesas no fundo do mar. Mas o nosso guia contou que em um dia calmo e com a luz do sol batendo exatamente ao meio-dia, é o melhor horário para ver esse azul luminoso. Até parece coisa de outro mundo. Mas o tempo dentro da caverna é limitado, porque tem milhões de turistas querendo conhecer o azul luminoso dela. Chegamos de volta à cidade, foi muito legal o passeio, foi muito rápido. Teve corrida entre esse barco e aquele outro que é produzido aqui na Croácia. Óbvio, né, que aquilo era mais rápido, mas ele deixou a gente ganhar hoje. Ir na praia, onde foi gravado o filme Mamma Mia. Dá 450 metros ali onde estava a cidadezinha e é numa praia aqui na frente. Chegamos à frente aqui da Uvala, onde foi gravado Mamma Mia, mas foi meio decepcionante, porque a prainha ali de trás, que não foi gravado Mamma Mia, é mais bonita. Agora a gente resolveu subir na igreja, tem uma igreja aqui de São Nicolás, que acho que é a única igreja aqui da cidade, super bonita, que é o padroeiro da cidade. A gente vai lá pra conhecer. Tem um ventinho ali, ó. Tem um ventinho? É, eu acho que os 14 nós, 15 nós ali. Dá pra velejar, né? Daria. Mas hoje a gente tá passeando aqui nessa cidade. Vamos lá conhecer a igreja. Tem que Vamos subir muitos degraus. É mesmo? Sim. Degrau? No meio da rua. Muitos degraus. I can't believe what I found when I got a little piece of you into. A gente chegou nos pés da igreja e tem um cemitério aqui. Nossa, tem pessoas que morreram em 1879 enterrados aqui. Muito tempo, né? E agora eu preciso contar maior pra vocês. Tava pesquisando aqui sobre esse lugar que eu estive na igreja de São Nicolás. Nicolau. E ali embaixo tinha uma placa. Eu até buguei quando eu fui ver a tradução. Vou ler pra vocês entenderem. Existe uma parede nesse mundo muito mais longa que aquela considerada mais longa do mundo, que é a muralha da China. Essa parede pode ser encontrada na Dalmácia, que é aqui onde a gente está. No entanto, essa muralha, parede, embora se estenda por uma área de 60 mil quilômetros, 1,5 vezes maior que o comprimento do Equador, com volume consideravelmente maior que o de todas as pirâmides
do Egito juntas e 7 vezes maior que a muralha da China. Falou que ainda não é homenageada como um monumento de trabalho humano, mas é uma parede de pedra seca dos vinhedos da Dalmácia. Demorou quase 2.500 anos para construir essa muralha aqui. Várias gerações de camponeses dálmatas que extraíram pedra para construção, transformando assim os campos inférteis cobertos de rocha. E o negócio é aqui. Você viu isso? Maior que a muralha da China. Que interessante, né? Tô curiosa para ver essas escadarias doidas aí. Mais de 2.000 anos para ser construída. Ai, um monte de bicho picando minha perna. Estou procurando aqui no Google esse negócio das escadas, mas eu não consegui achar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Fala que é aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó, que tem um monte de coisa. Mas é a hora que eu fui olhar, tem um monte de mato. A não ser que o negócio esteja totalmente coberto pelo mato, né? Ó como que é. A expectativa é a realidade. Cadê? Será que eles plantaram coisas aí em cima? Eu acho que o mato cresceu aí. Poxa. Estamos dando volta na igreja, saímos do cemitério de novo, eu não consegui achar as escadarias. Olha, talvez esteja aqui, ó, no meio da... Faça alguma coisa. Não dá, eu acho que tá no meio, ali, ó, ali deve ser um pedaço, ó. Tá vendo aquelas pedras ali? Pode ser. Porque a vegetação cresceu. É, tá cheio de mato. É, tudo isso, Grude, ó. Tudo observando com o binóculo. Ele conseguiu descobrir onde eram as escadarias na montanha. Eu tava buscando algo só na parte da igreja, né? Mas não é. Vou dar uma aproximada aqui, ó. Ó, tá vendo essas partes aqui, ó? Tudo isso aqui, ó. E aqui perto da gente, cadê? Nessa montanha aqui, ó, dá pra ver perfeitamente as escadinhas. Por isso que é gigantesco, né? 60.000 quilômetros, é gigante, é a montanha inteira. É, vai de um lado pro outro. Olha o que temos aqui. Manjericão novinho em folha. E uma mentinha. Quanto tempo será que vai durar esse manjericão aí, coitados? Que tem uma comida típica aqui da Croácia que chama peca. Parece que eles fazem numas... colocam brasa, fogo, é uma delícia. E parece que uma mulher, que não sei se ela é dona ou se ela trabalha lá, ela é brasileira e ela fala português, então vai ser bem legal. Ela fala português. Jura? A amor foi fazer intercâmbio no Brasil e aprendeu. Tô falando tudo errado aqui pra vocês, mas o Duda já corrigiu. Então vamos lá conversar com a croata em português, vai ser engraçado, eu acho. Que tem uma comida típica aqui da Croácia chamada peca, que é cozido por as 4 horas com batata. Então a gente vai comer polvo e cordeiro. Então é um prato muito especial aqui da ilha. A gente veio nesse restaurante que também é uma vinícola. Você vê a vinícola ali atrás. Dá pra sentir o cheiro da... Nossa, tá da muito peca, bom, né? Que tá no forno há 200 horas ali. E a fome que eu tô hoje, que eu nem comi direito hoje, só pra poder comer muito hoje nesse jantar. Foram buscar a gente, ó, tem o táxi deles. Com nota Rockies. Ó a fumaceira lá atrás saindo, deve ser o nosso prato sendo preparado. O que a gente faz aqui, mas é todo junto que é a peca, não é só o prato. Ela é feita de 3 partes, a parte de cima e de baixo a gente coloca primeiro para esquentar, e quando mais ou menos esquenta até os 200 graus, aí a gente coloca o seu prato no meio. Vocês podem ver assim, quando ele está esquentada, aí a gente bota aqui dentro o seu prato.
O peixe, por isso a gente trabalha só com reserva, porque a carne pra tá pronta, a gente dura 2 horas a peca pra ficar pronta, e o peixe ou o polvo 1h30. E na metade do polvo ou do peixe a gente coloca o arroz crudo, assim, que pega todos os aromas do peixe ou do polvo e das verduras, ok? Então esse é o nosso prato tradicional. Nossa, que gigante! Como o Duda falou, aqui é um lugar bem típico da Croácia e a gente vai comer a peca, que faz exatamente o jeito que ela explicou pra gente. Ela fala português, falou que tá cheio de brasileiros esse ano aqui na Croácia e vem todo mundo aqui porque é um dos lugares mais gostosos para comer peca. E quanto custa? Então custa, eu achei um pouquinho salgado assim o preço, mas custa 60 euros por pessoa. Você pode escolher se você quer cordeiro, quer pulpo, quer polvo, acho que tem lulas também. E tá incluso vinho, você ganha uma garrafa de vinho que eles fazem exatamente aqui nesse lugar. Então é muito típico da Croácia. E assim, eu fiquei praticamente o dia todo sem comer hoje para esse grande momento, porque eu tinha lido muito na internet falando que era muito bom, que tinha comido o melhor polvo da vida deles aqui. Então vamos ver se realmente é muito bom. You know, if you're in business mode. E agora falamos tchau aí pra essa cidadezinha que a gente curtiu bastante, que se chama... Gente do céu, medo disso. Passou, sério, acho que mais de 20 barcos. Apenas 44 barcos. Ai, mas tá muito bom aquilo lá hoje. Vamos voltar lá, grupo? Ah, a Duda quer voltar lá no iate